Pronto, já estamos lá. Boa noite a todos, boa noite aos nossos seguidores do Instagram, Facebook, YouTube. Hoje nós temos uma noite especial aqui na nossa live, na 1909. A live para você que é pai e mãe e quer ver seus filhos na faculdade esse ano. Seus filhos vão enfrentar Enem, vão enfrentar vestibular. Tá aí. Hoje, então, eu trouxe alguém, hoje eu estou com um convidado importante, um convidado nobre, aí, não só educador, administrador, estrategista e empresário, né? Ele justamente ele criou um curso preparatório para vestibular aqui na região de Campinas, diferenciado em termos de estratégia, de técnicas e tudo mais. E hoje eu quero falar em estratégia de vestibular. Então, o nosso tema de hoje, eu tenho sempre proposto para vocês, né, para a nossa audiência, que um dia eu falo de atalhos, de ideias, de maneiras que você pode ajudar seu filho a se preparar melhor para ter resultados no vestibular, e outro dia eu falo de barreiras, né, crenças muitas vezes limitantes que precisam ser removidas. Hoje é o dia de nós falarmos de oportunidade, de atalhos, de aspectos positivos para fazermos isso. E então eu tenho aqui o Alexandre Tortorelli conosco. Eu já vou passar a palavra, porque eu já estou falando muito, Alexandre. Deixa você se apresentar, é dono do Vértice, tá? E daí a gente vai debatendo. Vamos lá? Seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer e uma honra receber você nessa noite. Excelente, Carlos. Obrigado pelo convite, né? Ter acompanhado o teu trabalho aí de orientação para os estudantes nesse desafio importante aí de ingresso na universidade, uma abordagem bem interessante. E nós estamos aí nessa jornada de preparação para os vestibulares, e nós abrimos aí, nossa instituição já tem aí 5 anos no mercado de Campinas, operando com bons resultados, com uma visão diferente de preparação, como você disse no início aí, né? E isso a gente traz um pouco das ferramentas que a gente também acumulou aí ao longo da nossa carreira executiva, que pudemos traduzir um pouco para dentro desse modelo de negócio, que é um curso pré-vestibular e para Enem aí. E nós vamos explicar por quê, né? Como é que essas coisas se conversam, né? Legal, muito bom. Me fala de novo, Alexandre, é ícone, né? Ícone Vestibulares, isso. Ícone Vestibulares, aqui em Campinas, ícone né? Vestibular. Nós ficamos ali no Taquaral. Perfeito. Excelente. Então, você, depois que quiser, né, saber mais, fazer perguntas diretas também ao Alexandre, não só aqui no momento da live, mas depois está acessando, né, o endereço, o cursinho, as páginas, etc., né? Nós então, estamos aí nas redes ícone sociais vestibular. Isso. Nós estamos nas redes sociais também, tem nosso site, nossos contatos, fica à vontade aí. Legal. Então, pessoal, veja bem, a minha abordagem da mentoria, né, do seu filho na faculdade esse ano, ela trabalha muito com a estratégia, design thinking e coaching para a gente tá realmente ajudando vocês, né, para ajudar seu filho a ter sucesso no vestibular. A parte de conteúdo, eu sempre falo isso para vocês, a parte de conteúdo, vamos pegar os bons colégios, os bons cursinhos, os bons preparatórios, né, com planejamento de conteúdo, planejamento de estudos, então tudo isso é o Alexandre, isso aí é o que ele faz. Né? Eu, na verdade, o meu papel é um papel, eu sempre coloco aí para vocês, olha, o que eu preciso é que seu filho esteja dedicado e comprometido, né, para enfrentar o Enem e o vestibular. Agora, com a minha metodologia, a gente pode aumentar a produtividade dessas horas estudadas. Né? Mas o conteúdo é com o Alexandre. Eu quis te trazer hoje, além de tudo, Alexandre, porque surgiu uma temática, surgiu uma pergunta muito interessante da nossa audiência aí, que era redação. Né? E é uma dúvida que surge muito, olha, a importância da redação, o papel da redação, né? E conversando com você, a redação representa 20% da nota, né? Então eu falei, pera, deixa eu pegar um cara que vai falar muito melhor do que eu posso falar bastante coisa, eu vou falar sobre redação, mas eu acho que ouvir o Alexandre, ele pode
Conta aí para a gente, Alexandre. Redação, qual que é a estratégia, qual que é a tua visão aí, qual que é a tua recomendação? Olha, você falou um ponto importante, né, do tema da preparação, né? Nós qualificamos lá um processo de preparação de ingresso para as universidades ou para um objetivo que você tenha, que ele tem que atender pelo menos 3 pilares, né? Nós temos o pilar técnico, que é basicamente a base de conteúdo, você estudar, você absorver os conteúdos que vão cair nos exames. Nós temos o pilar físico, que é conseguir enfrentar uma maratona de 5 horas e meia, né? E estar preparado naquele momento, num ambiente, preparo físico, um ambiente limitado de espaço, né? E que você precisa lidar com a pressão do tempo, né? E o terceiro pilar, que é o pilar emocional, exatamente entender das suas capacidades, trabalhar com a autoestima, o autoconhecimento, para que você esteja bem preparado e possa suportar aquele processo de uma maneira produtiva e explorar ao máximo suas capacidades. E acho que vai ao encontro desse trabalho que você faz de preparação com os estudantes. Né? É verdade. Não é? Entrando nessa questão de redação, né, a gente fala, por que se fala tanto de redação? Por que redação é tão importante nos vestibulares, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos falando de um item, né? Imagina quanto conteúdo a gente estuda ao longo do ensino médio, ao longo da preparação do cursinho, para matemática, ciências da natureza, química, física, biologia, história, filosofia, sociologia, né, geografia, e tentando adivinhar quais temas aqui, que conteúdos vão ser cobrados em 10, 12, 15 questões em cada prova de cada uma das disciplinas. E ao outro lado, você tem um único item, né, que é a redação, que é um único item que vai valer 20% do teu resultado da prova dos vestibulares, do Enem, né, basicamente é isso. E um item, né, que ele tem uma característica própria, ele tem um formato técnico, né, existem os estilos de redação, né, que são cobrados no Enem. No caso do Enem, é o dissertativo argumentativo, tem o argumentativo, tem dissertação, tem narração, tem outros modelos que usam nos vestibulares, mas o Enem, especificamente, é o dissertativo argumentativo. Ele tem uma estrutura que você tem que ir lá trabalhar em 30 linhas, desenvolver um conteúdo, trazer uma proposta e concluir um raciocínio, né, para entregar uma redação perfeita. Então, existe uma técnica, é treino, basicamente treino, né? Agora, existe a parte do conteúdo, né? Que leva aí, que é o impacto de você gerar conteúdo, vem do arcabouço daquilo que você se prepara antes. Então, e aí vem a parte da leitura, de você poder estar se informando do que está acontecendo, né? Tem entender que tipos de argumentação, que tipo de conteúdos podem ser cobrados, os estilos, né? Normalmente são problemas sociais do Brasil, então se inteirar desse tipo de coisa, né? Então por isso que a redação é tão importante, por isso que a gente trata a redação de uma maneira especial. Tá. E aí, pelo que você está me colocando, eu mesmo, às vezes dou como argumento, eu tive um mentoriado, que é o Daniel, um menino sensacional. O menino é campeão, sabe, medalhista de matemática. Esse que faz esse medalhista. E ele não só passou no vestibular, passou na Unicamp, passou onde ele queria, etc. Mas o Daniel, ele ao longo do tempo, ele ficou muito bom, mas muito bom, de redação. Olha que incrível. E conversando com o Daniel, ele tem um perfil, o Daniel tem um perfil interessante, comunicador, mas então, conversando com ele, pegando a forma que ele escrevia, basicamente a redação dele era meio matemática, né? Era meio raciocínio lógico, né? Era introdução, desenvolvimento do argumento, conclusão, né? E não deu outra. Essa é a estrutura. Ele foi lá e matou, né? Uhum. É simples assim, Alexandre? Então, ela tem essa estrutura, né? Ela tem uma introdução, ela tem o desenvolvimento, ela tem a proposta de solução do problema e a conclusão, né? A redação normalmente está dividida nesses 4 blocos para desenvolver em 30 linhas. Né? Eu acho que a questão aí que envolve é colocar isso tudo em 30 linhas, né? Conseguir desenvolver 4 blocos. Poder de síntese, vamos dizer. Poder de síntese, né? Você ter uma proposta
interessante para o tema, uma abordagem interessante para o tema, é aí que vai fazer a diferença com relação à sua pontuação, né? Então, é importante ter argumentação, ter arcabouço aí de informação para poder fazer correlação, poder citar, né, situações e poder escrever um produto bem elaborado para os vestibulares e para o Enem aí, né? E eu acho que é isso que o Daniel... Mas, é sensacional, né? Acho que né? E ele diz que, né, que um dos exercícios, você deve trabalhar isso também, Ana, que era muito comum, a forma de eles ensinarem isso era o seguinte: pegavam um tema qualquer, muitas vezes, tema qualquer. Aí dividia a classe em duas, a turma dividia em duas metades, né? O pessoal daqui da esquerda, o pessoal da direita. E daí põe assim, ó, vocês vão ser contra a reeleição, vocês vão ser a favor, independente do que você pensa. E vão fazer um debate. Né? Eu achei uma técnica muito interessante, justamente para desenvolver né, a questão de argumentar, né? Ter um desafio para argumentar e se posicionar. Tem sentido, Alexandre, alguma coisa por aí? Você tem que desenvolver, né? E aí os estudantes, às vezes, eles se preocupam com isso, né? Eles querem agradar o corretor, né? Eles querem saber se eu tenho que responder o que o corretor espera que vai ser, que a gente escreva, né? Se tem orientação política ou não, se vai ser isentão ou não, né? A gente tem que se posicionar. E esse exercício é muito bom, porque você acaba desenvolvendo até a argumentação daquilo que você não acredita, né? Então tem que buscar, então isso mexe bastante com o raciocínio e traz aí flexibilidade para você poder lidar com os temas diversos, né? Mas o fundamental aí, Carlos, realmente estar treinando, né? Nós temos lá uma série de redação, pelo menos toda semana os estudantes estão fazendo redação, toda semana tem, né? Pelo menos uma, né? Que é o que a gente recomenda de obrigatório, mas tem estudante fazendo 2, 3, né, e recebendo feedback dos professores. Quanto mais, melhor. Seria mais ou menos isso. Se exercitar, melhor. Quanto mais treine, melhor fica. Melhor fica. Sem dúvida. E isso é importante, porque a gente vê estudante chegando, né, a gente faz simulados de diagnóstico, né, a gente estava comentando sobre o modelo do cursinho, né, a gente traz um pouco das visões empresariais, no sentido de que eu preciso saber, quando o estudante chega lá, qual é o nível de desenvolvimento que ele está, né, de preparação inicial, que a gente chama de estado atual, que vai muito no trabalho de desenvolvimento, né, e a partir do desenvolvimento da carreira, aquilo que ele quer, que carreira que ele quer alcançar, nós sabemos a meta a ser alcançada, então tem um caminho a ser trilhado aí, né. Então a gente faz, muitas vezes, diagnóstico de redação, né, muitas vezes não, sempre, né, diagnóstico de redação e das outras disciplinas também, para nós sabermos como é que ele está chegando, né? Então, a gente vê os estudantes aí chegando com 450 pontos de redação, 400 pontos de redação, e agora que a gente já está passando do meio do ano, a gente já vê estudante batendo perto dos 900 pontos. Né? Então, isso é muito bom, né? Nós já temos estudantes aí com 940, 960 pontos aí nesse momento. Né? Ganhamos mais um tempo de preparação, vamos ver se a gente emplaca 1.000 aí esse ano. Já chegamos perto, né? Mas a gente está trabalhando bem com esse tema também. É interessante, eu acho que o que você está trazendo, Alexandre, é uma coisa muito legal, o que você acabou de contar, porque muitas vezes, né, os pais não acreditam muito que é possível, né, não, isso aí para o meu filho não funciona, não, esse negócio que você está falando aí de inteligência emocional, esse negócio disso aí não, isso aí funciona para o filho dos outros, meu filho não funciona, né? Isso é muito comum a gente ouvir isso, né, e ouvir de você, né, que trabalhar essas variáveis e incorporar isso no treinamento, no avanço, é real, né? Tendo tempo e comprometimento, você está falando aí de dobrar quase a pontuação, né? É possível dobrar a pontuação? A redação é possível. A redação é bem possível você se dedicar, né? Eu acho que se treinar, pegar a sério para fazer as 2, fazer as 3 redações aí, pelo menos por semana, que podem ser feitas, o estudante evolui. Tem que ler, né? Tem que ouvir notícia, tem que ver notícia, ver internet, ler notícias, se informar, para poder ter argumentação, porque não adianta também você ter uma boa estrutura e não ter argumentação para trazer, né? Mas é fundamental essa questão de você preparar o emocional, né,
para isso. É lógico, quando a gente vai falar das disciplinas, né, a gente tem que resguardar um pouco a história das pessoas, né? É lógico, tem gente que teve uma preparação melhor no ensino médio, veio de uma escola que tinha uma estrutura melhor, tem gente que já não teve tanto a mesma oportunidade, né? E muitas das vezes a gente se encontra com um estudante que chegou até a não ter visto o conteúdo, né? Por problema de greve, enfim, os problemas que a gente sabe do estudo, né? Da educação. Então é lógico que esses estudantes, todos vão evoluir, né? É isso que a gente fala, todos evoluem, né? Agora, sem dúvida, a dedicação, né? Essa disciplina para o estudante ter essa motivação interna que você ajuda a construir, né? Essa determinação para alcançar um objetivo e reforçar em cima da meta, né? Que você constrói, é fundamental para que ele possa se dedicar aos estudos. Nós estamos passando um momento bastante delicado, né? Estudar online não é fácil, né? Então a gente está vendo que os nossos estudantes não perderam nem um dia de aula, né? E eles estão, a gente tem a turma de medicina nossa que começa as aulas às 7h40 e termina 4 horas da tarde, né? Então eles passam o dia todo à frente do computador. Se você não tiver uma determinação, uma força de vontade muito estruturada e não tiver uma força de propósito, né, para suportar esse ritmo, a pessoa vai caindo no meio do caminho mesmo, né? Eu tenho dito, Alexandre, vê se tem sentido e vê se você concorda. Eu tenho dito, principalmente aqui, aqui no canal, eu tenho dito o seguinte, que esse ano é um ano que quem se segurar a onda e conseguir principalmente focar e ir um pouco mais longe, esse é um ano que, de modo geral, as pessoas desistiram. Ou muitas pessoas desistiram. Provavelmente as notas de corte vão ser mais baixas. Provavelmente. Então, alguém que seguir o teu conselho aí, pegar firme e tomar isso como um ano estratégico, provavelmente ele tem chance de ter melhores resultados do que teria se não tivesse a quarentena, se não tivesse a pandemia. Tem sentido isso, Alexandre? Ou eu sou muito meu viés todo? É perfeito. Esse é o trabalho que a gente faz todos os dias com os alunos, sabe? Porque a gente percebe que eles estão cansados, eles vêm cansados. É um ritmo difícil mesmo. Eu acompanho muitas das aulas aqui e se nós falarmos para eles exatamente isso, tem muito o estudante que deixou para fazer sua matrícula depois de março. Esse aí provavelmente ficou meio perdido, porque ele não achou caminho para ele. Agora como é que vai ser? Né? Quem conseguiu sua matrícula antes, começou e se adaptou e está seguindo. Mas quem não fez, ficou meio, assim, a gente percebe que eles ficaram meio esperando o que fazer. E o esperar não vai adiantar, porque nós não vamos sair dessa situação tão cedo, né? É verdade. Então, a gente fala muito para eles isso que você comentou. A gente pode ser que nós tenhamos, em termos de competição quantitativa, basicamente seja a mesma coisa, né? Candidatos por vaga, mas qualitativa, esse é o ano de quem tiver resiliência. Quem tiver resiliência, disciplina, firmeza de propósito, vai se dar bem esse ano. A gente está muito confiante nisso também. Olha aí, pessoal, então a gente está ouvindo aí alguém que é autoridade. Não que eu não seja autoridade, mas eu trago o meu ponto de vista, né? De alguém muito mais estrategista, como sou, né? Usando as ferramentas para complementar o trabalho de quem está na linha de frente, aí no campo de batalha, na parte de conteúdo, que é o caso do Alexandre, está junto aí com os professores, está com a equipe, está aí, né, medindo o batimento cardíaco, né? Agora, você me permite, Carlos, dentro desse plano de crescimento, né, nós temos um plano de diagnóstico, então eu tenho um aluno aí, a gente tem os alunos, boa parte dos nossos estudantes aí, se não falar metade, tem intenção de ingressar em medicina, né? Então, para você poder ingressar numa universidade, uma faculdade de medicina, se a gente for falar de questões de Enem, vamos falar de desempenho de Enem, né? De vestibular, a gente também está falando aí de uma prova de 90, nós estamos falando de pelo menos 80 pontos. E no Enem, a gente está falando de pelo menos 850 pontos, 830, 850 pontos para você alcançar. Então, a gente fala o seguinte, quem entra não é quem acerta mais, é quem erra menos, né? Então, esse é o pensamento que o estudante tem que ter, não é quanto eu vou acertar, é quanto eu não posso errar,
né? Tem que olhar pelo topo, não pela base, né? E a questão dos simulados, você exercitar simulados, né, semanalmente, ela é fundamental para você corrigir o rumo do teu planejamento de estudos. Né? Como eu te disse, nós temos essa parte de diagnóstico, e a partir do diagnóstico a gente desenvolve com os estudantes o seu planejamento de estudos, dadas as competências, dadas as disciplinas que pesam mais na carreira dele, o horário de estudo, né? Você sabe bem disso, que cada pessoa funciona de uma maneira diferente, né? E essa orientação também, ele precisa encontrar qual é o melhor ambiente, o melhor horário que eu funciono, não é? E a cada simulado a gente consegue validar aquilo que está funcionando nesse plano e corrigir aquilo que não está funcionando, para que ele possa ter uma crescente, né, no ano e chegar com sucesso no final. Seria ajuste de rota, né? Quase que ajuste de rota semana a semana. Semana a semana. A cada simulado a gente volta para olhar. Olha quanta dica boa de quem está no campo de batalha e pode aí compartilhar. E que a gente tem um case muito interessante. Aliás, tem 2 cases muito interessantes, Carlos, se a gente pode... eu sei que você trabalha com estudantes aí de alta performance, né? Mas nós também não podemos esquecer que nós temos aquelas pessoas que são muito esforçadas. Então, a gente tem 2 cases para te contar, que é um case de um estudante de alta performance, que veio trabalhar com a gente, veio fazer a preparação com a gente, e que, em determinado momento, né, a gente sempre leva os estudantes, depois que eles passam na universidade, para passar o seu case, né, o seu caso para os outros estudantes, para seu depoimento. E o dia que ele teve lá, ele falou para a gente o seguinte, que em determinado momento ele começou a vir estudar no cursinho à tarde. Então ele vinha as aulas dele eram de manhã ou de noite, não me lembro, mas ele vinha para o cursinho às 2 horas da tarde, sentava na sala de aula para estudar. E para nós ele nunca falou nisso, mas ele estava conversando com os estudantes o seguinte, porque eu sei que o vestibular acontecia às 2 horas da tarde, e nessa hora eu tenho um sono de matar. Então eu comecei a estudar no horário da prova, para eu poder vencer essa dificuldade que eu tinha. Olha, que sacada. Eu ficava na cadeira e ficava lá estudando até o horário das 5 ou 6 horas da tarde para treinar essa parte física. Condicionamento físico. Outra questão que a gente vê, não é? E passou, e ele passou, foi sucesso. Hoje ele é professor nosso, né? Ele está dando aula lá também, ele é plantonista, dá aula para os outros estudantes. E a questão também, quando a gente fala do físico, né, o estudante, às vezes, a gente vai fazer o simulado, então a gente vê assim, as pessoas vêm, traz uma garrafa d'água de 2 litros, né? Enquanto eu tô vendo a questão, eu tô pensando, eu tô tomando uma bebericada ali, e eu esqueço que eu tenho 3 minutos para fazer cada questão. E quando eu tomo uma garrafa de água de 2 litros ali, depois que passa 25, meia hora, me dá vontade de ir ao banheiro, né? E se eu não tiver isso estruturado, que eu tenho que me alimentar adequadamente, que eu tenho que ingerir o suficiente de água, não é mais ou menos, é o suficiente, eu não consigo terminar a prova, por razões físicas. Porque vai tomar, Então, isso são exemplos, né? Outro case importante que eu vou te dizer, era um estudante que chegou para a gente, ele era muito fraco, né? Ele chegou lá com muita dificuldade, e nós achávamos que ele não ia conseguir chegar ao meio do ano. Né? Só que esse estudante, cara, ele chegava todos os dias meia hora antes da aula. E ele recebia o professor na porta com o caderno dele para tirar dúvida. Todos os dias ele fazia isso. Quando chegou no segundo semestre, a partir de setembro, ele começou a ajudar os outros estudantes dentro da sala de aula. Então ele superou, ele entendeu a sua dificuldade, que ele tinha dificuldade, e ele se superou em cima disso, e no final do ano ele estava ajudando os outros estudantes. Passou também. Os 2 estão na Unicamp, né? Legal. Então, exemplos de superação que a gente vai vendo também, né? E eu mesmo estava dando um exemplo outro dia, às vezes os pais são barreira, viu? Eu não sei se você chega a perceber isso, Alexandre, porque às vezes os pais não conseguem entender exatamente o perfil dos filhos. Eu estava dando um exemplo, né? Às vezes tem gente que tem um perfil comunicador, aquela pessoa que ela se comunica, ela tem facilidade de se comunicar, se comunica bem. Eu daqui a pouquinho vou atender uma aluna minha que tem esse perfil. Então os pais acham que ele está batendo papo. Não, ele conversa muito, ele é muito falador, e o jeito do pai estudar não é silêncio, concentração, e o dele não é, né? Então, eu estava dando exemplo, olha, se para um filho que tem perfil comunicador,
Se ele for, digamos, esse caso desse seu aluno aí, que no final ele estava no pelotão da frente, ele vai estudar, mas vai ter um rendimento escolar sensacional ensinando os amigos dele. Porque ele vai fixar o conhecimento ensinando os amigos dele. Mas mais lá no começo, lá atrás, né? Olha que sensacional o caso que você exemplificou. A melhor forma dele estudar usando a comunicação era descobrindo as questões, as coisas que ele não sabia. E daí ir lá, conversar com o professor, e daí na conversa ele demonstrou. Esse teu caso é sensacional. Ele aprendeu, né? E ali, fora da sala de aula, claro que depois estudava, etc. Mas aquela forma relacional de ele falar com o professor, se sentir atendido, se sentir reconhecido, aquilo ali o levou a essa resiliência, né? Então, pai, se seu filho é comunicador, isso não é problema, isso não é problema. Ele só vai estudar de uma maneira diferente, mas pode se dar muito bem, e esse caso que o Alexandre compartilhou conosco é um exemplo tremendo, muito legal, Alexandre. E é muito legal isso que você falou pelo estilo de estudos, porque esse é um dos pilares nossos de proposta de estudos, né? Lá, nós não temos essa questão de trabalhar a competição dentro da sala de aula, né? A gente está vendo a transformação digital, o mercado vai mudar e o mundo vai ser da colaboração. Então, a gente já trabalha com colaboração dentro da sala de aula. Isso é sensacional. A colaboração, ela quebra a barreira de aprendizado. Quando eu tenho um ambiente que é opressor, né? Quem vai bem senta à frente, quem vai mal senta atrás, muda de sala, eu crio barreiras, né? O estudante se sente constrangido de se manifestar dentro de uma sala de aula. Então, é comum, nós trabalhamos muito essa parte de colaboração, inclusive de estudo em grupo, resolução de exercício em grupo, né? Onde esse exercício da comunicação, ele é muito útil, né? O estudante às vezes a gente acaba entendendo um conteúdo pela forma como o outro estudante fala. Nem sempre é o próprio professor que traz destrava aquilo que estava faltando, né? Então a gente vê muitas vezes os estudantes se reunindo para estudar em equipe. Para esse pessoal, por exemplo, de comunicação, é excelente. Eles dão aula lá para os outros estudantes. Eu mesmo, quando era estudante, aprendi muitas coisas dando aula, porque não podia dar vexame na hora da aula, né? Então, a gente acaba aprendendo com esse processo, né? E essa questão dos pais entenderem o momento, né? A gente fala isso também. Cada pessoa, às vezes eu falo, cara, mas o rapaz vai estudar de madrugada, né? E cada estudante tem um perfil, né? Onde ele funciona melhor, né? A gente precisa entender isso. E estabelecer combinados, é isso que a gente fala também. Muitos estudantes acabam ajudando em casa, em tarefas, né? Acho que o recado para os pais é isso. Uma preparação, ela envolve a gente dar os braços, né? Todos nós, professores, alunos, orientadores, o cursinho. É um projeto que é feito a mais de duas, não são só as duas mãos, né? Do estudante. A família precisa estar engajada nesse assunto, né? E quando a gente consegue esse trabalho, que a família entende essas questões que você está comentando, do estilo, a forma dele estudar, a visão de carreira, né, que ele pode ter, a chance de sucesso aumenta muito. E eu vou complementar, Alexandre, foi sensacional aí as dicas que você deu para a gente, muito legal. Eu vou complementar aqui um pouquinho, que é o tema até da nossa live hoje, além da questão de redação, seu filho sabe as áreas que ele gosta muito, tá? É uma questão de consciência. Ele saber as áreas que ele gosta muito não quer dizer que isso vai o levar para aquilo profissionalmente. Mas justamente ele gostar muito de alguma determinada área vai dar as principais pistas dos tipos de inteligência que ele tem, da forma com que ele trata as coisas. Então, investigar, se pular um pouquinho para dentro né, pegando informações que seu filho tem, que vão ser diferentes das que você é. Sim, seu filho não é só porque ele é da geração da informática ou mais moderna. A gente está vendo um mundo, nós vivemos um mundo diferente, mais moderno, mas principalmente os recursos do processo ensino-aprendizado podem explorar essas variações, né? Justamente esses diferentes tipos. Se antigamente, né, meu pai contava que ele fez poli lá na engenharia, na USP, nos anos 40, né? Então tinha um professor lá, um professor de geometria, que nem era brasileiro, era italiano, né?
porque estava formando a universidade. Então, ele dava aula em italiano, em latim. Se vira para aprender, né? Ele tinha uma régua, ele deu uma reguada na cabeça. Pô, imagina, o cara universitário tomar uma reguada na cabeça, né? Então é diferente, o método de ensino evoluiu e hoje a gente tem instrumentos, como o Alexandre está falando, que perceber diferenças. Alunos, né, diferentes, como seres humanos, são diferentes, percebem diferentes, reagem diferentes, né? Então, você entender, né, o que seu filho gosta, como ele faz, na verdade, é uma forma de ajudá-lo a se auto-reconhecer, e à medida que ele se auto-reconhece, ele pode ter mais segurança para investir na melhor forma, onde ele rende mais os seus estudos, os seus conhecimentos, e depois, claro, na sua vida profissional, na escolha profissional e assim por diante. Alexandre, eu digo assim, Carlos, que não é, só se me permite, eu digo para eles assim que a universidade hoje não é um ponto final. Ele é um ponto, é uma porta que se abre, não é uma porta que se fecha. Né? Os pais precisam entender isso. Essa geração vai viver provavelmente 100 anos, né? Essa geração que está vindo aí. Então, a gente vai ter oportunidade de ter 2 ou 3 carreiras na vida. Né? Então, hoje, com a velocidade que o mundo está se transformando, nada é garantia de sucesso. O que foi sucesso até hoje não é garantia de sucesso até lá, para frente. Então, é muito importante a gente trabalhar com aquilo que está na essência da gente, né? Naquilo que está, como você disse, naquilo que traz a essência do estudante, aqueles gostos que ele tem que se projetar no tipo de vida que ele gostaria de ter, né? E eu digo um pouco dessa parte de autoconhecimento, né? Se a gente olhar para como a gente era quando a gente era criança, ele diz muito do que a gente vai ser quando é adulto. E os pais sabem como a gente era. Né? Vamos lembrar disso, porque a essência nossa estava ali. Né? Então, muitas das coisas que estavam ali na nossa infância, elas vão potencializar o ser humano no futuro, na carreira escolhida. Então, vamos abrir a cabeça para entender isso. E aí é importante, é importante aí, né? Mas é muito legal, gente, o Alexandre, que é exatamente que nós vivemos num período diferente, num processo de ensino-aprendizado que se modernizou, com oportunidades. Esse ano, além de, provavelmente vai ter notas de corte mais baixas, então aproveita, ajuda, quando eu falo ajuda, apoia seu filho, porque é o seguinte, seu filho também está numa fase complicadinha, ele está deixando de ser criança, deixando de ser jovem para virar um jovem adulto, né? Então ele está criando identidade, está criando rumo, e o vestibular é uma porta para o futuro tremenda. Então eu costumo dizer isso, né? Meus ouvintes já estão acostumados a ouvir isso de mim, falando, gente, eu não estou dizendo que vestibular é fácil. Se você estivesse bem preparado, não é que ele seja fácil, mas diante da oportunidade que o vestibular é, em termos de impactar o futuro, a vida do seu filho, é uma oportunidade que você não pode ir despreparado. Pô, não perca isso, não desperdice esse Vale a pena tempo, se preparar, exato. Vale a pena se preparar, então investe não é só recurso, né? Criatividade, explora mais informações, melhora rendimento. Eu trabalho muito na melhoria do rendimento, e por incrível que pareça, gente, a melhoria do rendimento, claro que é estudar, mas é ter atividade física, ter horas de lazer, é integrar justamente corpo, alma e espírito, é integrar, né, emoção, mindset e condição física, naturalmente. Alexandre, não poderia deixar de ser, né? Nossa live de hoje foi uma aula, né? Convida a professora a isso. Ótimo, que ótimo, né? Eu acho fundamental esse trabalho, sabe, de reforçar a emoção, reforçar o propósito. Quanto mais a gente tem convicção daquilo que a gente quer, mais a gente se dedica àquilo. Né? A gente sabe o porquê que a gente está fazendo uma coisa, a gente tem o propósito definido, e acho que você ajuda muito nessa parte de dar essa estrutura para o estudante ter essa resiliência, essa perseverança, essa disciplina para chegar bem no momento dos vestibulares. Nós ganhamos um tempinho a mais, né? Os exames vão ser adiados, né? Vamos ganhar um tempinho mais para se preparar. Então, o que eu digo para vocês aí, estudantes aí, sigam firmes, resiliência, que vai dar tudo certo.
Alexandre, olha, Silvio, eu gostei muito do nosso papo. Se você topar, de vez em quando, vou convidar você aqui para voltar, né, e dar umas dicas aqui para o nosso público, principalmente de pais. Tá bom? Eu acho que foi muito sensacional. E acho interessante, conversar com pais é bom também, viu? Ter a oportunidade de conversar com os pais é muito bom para a gente poder trazer essa visão para eles também. Muito bom. O nosso público aqui, Alexandre, é principalmente pais, né? São os pais, a gente tem público são os pais. Porque esse processo é como assim, a gente trabalha com os filhos, sim, mas são os pais que levam, porque é uma abordagem um pouco diferente. A gente trabalha meio fora da caixa e para entender a proposta da mentoria, os pais normalmente a gente precisa apresentar para os pais, e nem é uma questão hierárquica, não. Apresentar para os pais, normalmente os pais levam isso para os filhos, e o resultado para os filhos são sensacionais. Eu normalmente coloco aí para o meu público, vai lá nas nossas redes sociais, vê os testemunhos, vê as transformações, porque os resultados são tremendos, né? Então, é possível, e eu queria realmente agradecer a presença do Alexandre aí. Não deixem de procurar ou contactar, acho que ele já abriu os contatos aí. Tem endereço na internet? Se eu puser um www aqui, qual que é o endereço, Alexandre? É iconevestibulares.com.br. iconevestibulares.com.br. Então, ó, estou postando aqui no bate-papo, aqui, Alexandre, tá? Nós estamos entrando com uma turma. Nós estamos entrando com uma turma 100% online, aí nova, a partir do final de julho, agosto, um intensivo, preparando para o vestibular, para o Enem, com aulas 2 horas por dia, à noite, com o melhor conteúdo. A gente trabalha com os melhores sistemas de ensino do Brasil, com conteúdo direcionado para o pessoal chegar bem, ter uma boa revisão aí nesse tempo que a gente ganhou. Carlos, eu te agradeço muito a oportunidade, o convite, e estou à disposição quando você precisar. Vamos combinar mais ou menos aí, cada 4 ou 5 semanas, a gente pega um tema e vou te convidar, tá? Às vezes, se você quiser trazer um professor seu, alguma coisa assim, eu acho que é legal, é interessante a gente ter um debate, um espaço aqui para informar, para debater, e na verdade a tua vinda hoje aqui foi provocada por uma pergunta, né? Uma pergunta do nosso de redação, né? Falei, então tá bom, vamos. E eu acho que respondemos bem a pergunta, né? Isso foi legal. Tá bom, pessoal. Parabéns pelo trabalho, viu, Carlos? Imagina, obrigado aí pela sua disposição, e é muito importante a sua avaliação também, como alguém especialista, né? Então, obrigado por nos prestigiar e estar conosco aqui. Vamos levar esses nossos jovens aí ao sucesso, né? Na verdade, nós não vamos levar eles ao sucesso, nós vamos ajudá-los a usarem os recursos que eles têm para alcançar o sucesso, né?